E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Esse é o vídeo em que eu faço a apresentação para o nosso curso extensivo Preparação Total, a turma 2 desse nosso curso extensivo, perfeito? Por que eu estou regravando e não estou deixando o mesmo vídeo que eu fiz para a turma 1? Porque nós temos algumas ligeiras modificações, alguns aperfeiçoamentos no curso. E aí eu decidi regravar esse vídeo justamente para mostrar para você quais são esses aperfeiçoamentos, quais são os pontos em que a gente entende, nosso julgamento, que nós melhoramos o curso. Perfeito? Vamos lá então. Esse é o curso Preparação Total, é um extensivo para a advocacia pública. Veja bem, só para começar a explicação. Existem dois níveis diferentes de estudo, tá? Um estudo pré-edital, em que você vai estudar de forma mais aprofundada, de forma mais lenta, não no sentido que você vai ser devagar com seus estudos, lento no sentido de que você vai estudar com calma cada instituto e vai entender cada instituto importante do direito. E o estudo pós-edital, que, em tese, você já aprendeu tudo que tinha para aprender antes de sair o edital e depois que sair o edital você só vai relembrar tudo, principalmente fazendo muita questão e lendo muita legislação, jurisprudência, doutrina bem compactada, enfim, são ritmos diferentes, tá? Esse nosso curso, ele é um ritmo de pré-edital, ele é para você aprender com profundidade tudo que alguém precisa saber para passar em um concurso de advocacia pública. Esse é o objetivo do nosso curso. E nós podemos traduzir esse objetivo nessa frase aqui. Olha só, é uma preparação profunda, mas objetiva. Nós não trazemos para você nada que não seja estritamente necessário, trazendo todos os pontos relevantes dos últimos editais das provas das carreiras da AGU, né, incluindo a IPFN e PGF, e também das procuradorias de Estado e das procuradorias de município. Ah, então nesse curso aborda tudo que pode cair? Não, tudo que pode cair não. Por quê? Porque às vezes os concursos eles trazem temas muito específicos só para aquele concurso. Por exemplo, o direito agrário, sabe? Não vale a pena a gente fazer um curso extensivo trazendo o direito agrário. Por quê? Porque só quem cobra é PGF e 2 ou 3 procuradorias de Estado por aí. Então, não compensa você estudar isso nesse curso extensivo, sob pena desse nosso curso extensivo ficar exageradamente grande e não ser proveitoso para você. Aqui, nós trazemos tudo aquilo que é importante de verdade. Perfeito? Já já você vai entender isso melhor. Vamos lá. O curso, ele é dividido em 2 módulos. Tá? No módulo 1, nós vemos aquelas disciplinas, aqueles temas que são absolutamente essenciais e imprescindíveis. No módulo 1, você já vê aproximadamente 50% do edital de qualquer concurso de procuradoria. Tá? Até um pouquinho mais, dependendo do concurso, até 60%, 65% você já vê diretamente no módulo 1. Por quê? Porque no módulo 1 a gente ataca aqueles temas centrais. Você já vê quase tudo de administrativo, constitucional, processo civil, tributário, ambiental, direito civil, aquelas partes iniciais ali do direito civil, ou seja, o núcleo duro dos concursos de advocacia pública. No módulo 2, nós abrimos um pouco mais o leque e trazemos disciplinas que também são importantes, mas que nem sempre são cobradas. Por exemplo, empresarial, financeiro, trabalho, processo do trabalho. São disciplinas muito importantes, mas que têm um peso menor nas provas de advocacia pública. Por que nós fazemos isso? Porque nós queremos que você estude só o módulo 1? Não, nós queremos que você estude os 2 módulos. Mas eu quero que, depois de fazer o módulo 1, ou seja, daqui 4 meses e meio, você já tenha condições de sentir uma melhora efetiva nos seus resultados. Que você já comece ali a conquistar aprovações em primeira fase, enfim, que você sinta uma subida de nível. Esse é o nosso foco já no seu módulo 1. E no módulo 2 você consolida essa subida de nível, aí sim, conquistando aprovações mesmo, enfim, aí cada pessoa tem suas individualidades e o seu tempo, mas esse é o nosso método, perfeito? Olha só, e como funciona especificamente o curso? O curso é dividido em 18 semanas, isso só o módulo 1, tá? O módulo 2 é exatamente igual a esse daqui, só que com outros temas, né? O módulo 1 é dividido em 18 semanas, ou seja, 126 dias, e durante os 5 dias da semana, nós sempre temos uma aula para você, a aula do dia. Essa aula é um PDF
E esse PDF tem aproximadamente 50 páginas, às vezes tem mais, às vezes tem menos, mas é mais comum ter mais do que ter menos, para ser bem sincero contigo. Por quê? Porque nós temos muitos temas muito importantes para trabalhar, especialmente no módulo 1, e nós não deixamos nada que é importante de fora, tá? Se eu precisar de 70 páginas para falar contigo sobre regime jurídico administrativo, lá em direito administrativo, eu vou usar 70 páginas, eu não vou usar 50. Por quê? Porque eu quero trazer tudo que é relevante para você. Se eu gasto só 40 páginas para falar dos temas introdutórios do direito administrativo, vão ser só 40 páginas. Eu não vou encher linguiça para deixar redondinho em 50, não. É exatamente o que é necessário e tudo que é necessário a gente vê com a profundidade também necessária. Perfeito? Temos ainda aproximadamente 1 hora de vídeo por dia. Esse vídeo é exatamente dos mesmos temas do PDF, só que esse vídeo é para você revisar e é para você, de repente, com a didática do professor, ter acesso a alguns insights, algumas sacadas que você não teve por simplesmente ler o PDF. A ideia é que tenha até uma certa redundância mesmo, sabe? Às vezes você vê lá uma jurisprudência no PDF e você vai ver essa mesma jurisprudência sendo explicada pelo professor no vídeo. A ideia é que você reforce os assuntos. Isso ajuda na memorização e também na compreensão de cada instituto. Além disso, e aí essa é uma novidade já com relação ao vídeo 1, porque é algo que a gente implementou para a primeira turma e com muito sucesso, por isso que a gente já vai trazer aqui como do nosso cronograma da segunda turma, que é um simulado de revisão da semana. É o seguinte, durante a semana você vê lá 5 aulas, uma por dia, né? Pois é, no sábado nós disponibilizamos para você um simulado com 20 questões VOF de cada uma dessas aulas, ou seja, é um mini simulado com 100 questões VOF. Esse mini simulado, ele não é para simular uma prova de verdade, ele é para você verificar se você conseguiu absorver os temas que você estudou durante a semana. A ideia é que, primeiro, ajude a sua memorização, porque você vai estar revendo os temas, e segundo, se você for lá, teve a aula de imunidades tributárias, e as 20 questões de imunidades tributárias, você errou 12. Cara, sinceramente, você não aprendeu o suficiente lá de imunidades. Isso já é para te dar o toque para você ir lá e reestudar o assunto, sabe? Esse mini simulado da semana é justamente para você ir fazendo essa verificação semanal se o seu aprendizado está satisfatório. Perfeito? Fora isso, nós temos uma vez na semana, uma vez no mês, perdão, aqui sim, um simulado de verdade. Esse simulado é abordando todos os temas que caem na prova de advocacia pública, não só os temas que você já viu no curso, e a ideia aqui é que você simule uma prova de verdade. São 100 questões de múltipla escolha, A, B, C, D ou E, ou 200 questões VOF, e cada questão, cada alternativa é comentada aqui nesse simulado. Por que isso? Porque eu quero que você use esse simulado justamente para aprender de verdade. Não é só para rever o que você já viu, não. É para aprender e é para ganhar um pouquinho de casca grossa também, sabe? É para você já sentir o ritmo de fazer uma prova. Você vai fazer uma prova de 100 questões, dá certo, geralmente eles te dão 5 horas, sabe? Se você for fazer esse nosso simulado aqui, que é muito parecido com a prova real, e você está demorando mais que 5 horas, opa, você já tem a sacada que você tem que melhorar o seu tempo de prova, entende? Esse simulado é para simular uma prova de verdade e você poder ir tendo esses insights e ir se aperfeiçoando. Fora isso, nós também temos, uma vez no mês, um simulado de prova discursiva, que é justamente para você já ir treinando a escrita dos temas importantes. E aqui nós temos, cada simulado desse, uma peça ou parecer e 4 questões discursivas. A ideia é essa mesmo, que você treine já a escrever os temas importantes para a advocacia pública. Perfeito? Esse é o modelo básico do nosso curso, ok? E além de tudo isso, nós temos um fórum Tira Dúvida que está sendo muito bem utilizado pela turma 1, diga-se de passagem. Estão perguntando bastante e está muito bom. Eu, sinceramente, às vezes estou tendo que estudar legal para responder as perguntas cabeludas que colocam lá, sabe? E a ideia é essa mesmo. É, nesse fórum Tira Dúvidas, você não sair de lá com nenhuma dúvida mesmo, sabe? Viu a aula, assistiu a videoaula, ficou com alguma dúvida naquele tema, vai lá e pergunta para o professor. O professor vai estar lá para isso mesmo. E a gente vai respondendo, tirando cada uma das dúvidas que surgirem. Perfeito?
O módulo 1, nós abordamos apenas essas 6 disciplinas. Por quê? Porque são as 6 disciplinas mais importantes, como você pode ver aqui, ó, Constitucional, Administrativo, Processo Civil e Tributário, que são aqueles temas que sempre estão na prova, que é o núcleo duro. Se você não sabe uma dessas 4, sinceramente, as suas chances são mínimas. Você tem que saber bem essas 4 disciplinas. E também, né, Direito Civil, principalmente aqueles temas mais introdutórios ali, parte geral, obrigações e teoria geral dos contratos. E direito ambiental, que sempre está presente também. Nesse módulo 1, você já vê o núcleo duro da advocacia pública mesmo. A ideia é que depois de 4 meses e meio com a gente nesse módulo 1, você já tem uma base forte o suficiente. Perfeito? E no módulo 2, aí sim, nós abrimos o leque e trazemos tudo aquilo que você precisa ver para uma prova de verdade. Além de continuar abordando temas de Constitucional, Administrativo, Processo Civil e Tributário e Civil, lembrando que, embora você tenha Constitucional no módulo 1 e no módulo 2, não são os mesmos assuntos, tá? São assuntos diferentes que você ainda não viu lá no módulo 1, que você vai ver no módulo 2 agora. Não é uma repetição, perfeito? Por exemplo, em administrativo, que eu mesmo sou professor, direito de pessoal, sabe, ali a lei 8.112, a gente só vê no módulo 2, a gente não vê no módulo 1. Já no módulo 1 a gente vê, por exemplo, a lei 8.666, licitações e contratos, a gente não volta para ela no módulo 2 não. Enfim, são complementares mesmo. Para ver todos os assuntos, tem que ver os 2 módulos, claro. E, além de tudo isso que você já viu, empresarial, financeiro, importantíssimo financeiro, penal, nem sempre está presente, mas você precisa ter uma base mínima para não ser pego de surpresa pelos editais. Urbanístico, essencial para PGMs, trabalho e processo do trabalho, é obrigatório saber, embora trabalho e processo do trabalho tenham um nível geralmente superficial em provas de advocacia pública, você já precisa ter uma noção, ainda que não seja tão aprofundado quanto se você fosse juiz do trabalho, por exemplo, mas você precisa conhecer esses temas. Processo penal, de vez em quando cobra também, previdenciário, que está sendo muito cobrado ultimamente, e direito econômico, que também é importante você já ter alguma noção, perfeito? Essas são as nossas disciplinas do módulo 2. Fora isso, nós temos, e aí é estritamente opcional, é você que escolhe se quer contratar ou não, tá? Não é do pacote básico do curso, porque eu entendo que nem todas as pessoas precisam e querem isso. Nós temos o acompanhamento individual. O que é esse acompanhamento individual? Nós temos uma equipe de professores e nós destacamos um deles para acompanhar você durante o curso. Como? Montando cronograma de estudo, vendo junto contigo quais são suas deficiências. Por exemplo, imagina que o professor detecta que você está errando muita letra de lei em direito administrativo. Então o que ele vai fazer? Ele vai passar para você um programa de leitura da lei, da 8666, da lei das concessões, da lei 8.112, da lei 9784, enfim, da legislação de direito administrativo. Por quê? Porque ele detectou essa falha. Da mesma forma, você está errando muita jurisprudência em direito tributário. Opa, então vamos aqui, vamos rever aqui os informativos dos últimos 2 anos para você suprir essa deficiência. Como o professor faz isso? Qual é o método? O método é esse daqui. Primeiro, tem uma entrevista individual que demora ali entre 30 minutos e 1 hora, e aí você combina com o professor, pode ser por Skype, pode ser pelo telefone, enfim, pelo meio que for mais fácil para ambos. E nessa entrevista individual, o professor já entende um pouco qual é a sua situação atual. Por exemplo, você é um aluno muito iniciante? Opa, então nós temos um programa para você. Agora, se você já é um aluno mais avançado, você já está fazendo 60% em todas as provas, opa, então, a gente precisa fazer um outro ajuste fino para você. Enfim, são situações diferentes e cada situação é considerada. Então, nós temos essa entrevista inicial e um simulado, que na verdade são esses simulados periódicos que nós temos mês a mês, mas nós já temos um na hora que inicia o curso, justamente para mapear os seus pontos fracos. O professor foi lá e identificou que das 15 questões de constitucional, você errou 9. Pô, não dá para errar 9 em constitucional, sabe? Então vamos reforçar isso daqui, vamos ler a Constituição, vamos ver algum ponto básico aqui para você reforçar. Enfim, isso o professor ele tem condições de passar para você. E ele programa metas de questões e de legislação, justamente para ir complementando esses aspectos em que você precisa de um reforço especial, com metas diárias, tá? Aí o professor, ele juntamente analisando qual é a sua disponibilidade de tempo, te ajuda a montar metas diárias de estudo, justamente para você acompanhar o nosso curso e, se for o caso, complementar aqui com questões, com legislação, com o que for preciso para você evoluir ainda mais, tá? E um método também de revisão periódica, justamente porque
A gente sabe, o principal desafio do concurseiro não é aprender, é memorizar, tá? A maioria dos institutos jurídicos não são super difíceis. Você lê, você entende, você pega um bom professor, assiste uma aula, você entende. O problema é que depois de uma semana você não lembra mais. E esse não é um problema seu, é um problema do mundo. Nossa mente é assim. Por isso que, nesse acompanhamento individual, nós também ajudamos você com programas de revisão periódica, para você rever os assuntos através de resumos, através dos grifos que você já fez, para te ajudar a memorizar aquilo que é mais importante. Perfeito? Ok. Para finalizar, se você tem qualquer dúvida quanto ao nosso curso, quer receber materiais grátis, quer ter amostras desse curso, tanto dos PDFs quanto das videoaulas, para entender melhor o que a gente está falando, vai aqui no nosso WhatsApp e tire todas as suas dúvidas. Aqui no YouTube mesmo, nós temos alguns vídeos já do nosso curso, algumas videoaulas disponibilizadas gratuitamente e vamos disponibilizando mais ao longo do tempo. Também temos alguns PDFs e aí você pode pedir lá no nosso WhatsApp ou se você ir no nosso site, que é no link que está aqui embaixo, e aí lá você já vai ter os PDFs para você baixar. Perfeito? É isso aí. Qualquer dúvida pode perguntar aqui, pode comentar aqui mesmo nesse vídeo, pode ir no nosso Instagram, pode ir no nosso WhatsApp, que estamos à inteira disposição. Perfeito? É isso aí. Tenha um excelente 2019 de estudos. Estude muito porque vale a pena e vamos juntos.